E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode sentar. Logo do Messias, segundo os estudiosos, demorou 700 anos. A Bíblia vai dizer que Deus começa a preparar o cenáculo desta terra para apresentar o plano de salvação. Isaías chega a dizer que o próprio Deus estaria no meio do seu povo. Por inumeráveis vezes, Deus levantou profetas, Deus levantou Urim, Deus levantou Turim, Deus levantou sacerdotes, e por aí sucessivamente. Mas o povo ia de mal a pior. Satanás tinha ganhado o domínio da terra. Se nós observarmos a luz da palavra de Deus, grandes homens de Deus erraram no seu ministério. Grandes homens de Deus fracassaram nos seus ministérios. O diabo, ele lutara e ganhava o coração do homem. A Bíblia vai dizer que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Abraão não confiou na promessa e teve, aleluia, relação com Agar e teve Ismael. A Bíblia vai nos mostrar grandes quedas de homens de Deus, mas o Espírito inspira o salmista dizendo que o justo pode cair uma vez, pode cair duas vezes, pode cair até 7 vezes, mas o Senhor o colocará de pé. Satanás, ele tinha derrubado grandes homens de Deus, fazendo homens de Deus fracassar em sua jornada terrena. Mas a Bíblia vai dizer que agora o próprio Deus vai estar sobre a terra. As pessoas não entendiam quem era Jesus de Nazaré. E João descreve a natureza de Jesus de Nazaré, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Isso mostra que o próprio Deus agora estava falando com Israel na terra. Mas é oportuno salientar para a amada e santa igreja, que antes que Jesus viesse, aleluia, pisar no solo dessa terra, Isaías profetizou dizendo que ele enviaria o seu anjo, a saber, a voz que clama no deserto. Israel, por inúmeros dias, ficou sem ouvir a voz do Senhor. Eu abro um parênteses aqui, amada e santa igreja. Quando o homem para de ouvir a voz do Senhor, o homem começa a se distanciar de Deus. É por isso que Jesus de Nazaré, ele foi elevado, mas você vai ficar em Jerusalém, porque do alto recebereis poder. Aleluia. Jesus em consolar, aleluia, Israel. Aí a Bíblia vai dizer que agora o Consolador vai embora. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o segundo Consolador, para que fique convosco só uma hora, não, para que fique conosco só nesse culto, não, para que fique convosco para sempre. Eita glória! O Espírito de Deus, ele está contigo aqui. O Espírito de Deus, ele anda contigo na rua. O Espírito de Deus, ele está contigo na tua casa. O Espírito de Deus, ele geme contigo, ele anda contigo, ele fala contigo, ele, aleluia, está neste lugar. Se você está disposto a receber a presença dele, levanta a tua mão e dá um brado de glória para estremecer esse lugar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus de Nazaré, com 30 anos, vai exercer o seu ministério. Ministério tal de poder, sinais, prodígios e maravilha. Israel que não ouvia a voz do Eterno, Israel que ouvia os hipócritas pregar, ouvia os sacerdotes falando coisas para agradar o ego da população. A Bíblia vai dizer que Israel estava distanciado do Senhor, mas agora o próprio Deus vai
ovelha. A Bíblia vai dizer, pastora Cláudia, que Jesus se declara o verdadeiro pastor. Vai dizer, olha, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É oportuno salientar que por falta de conhecimento, muitos características, muitos, aleluia, fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É oportuno salientar que essa é a característica do diabo, mas Jesus não estava falando do adversário. Jesus estava falando dos homens que pregavam antes dele, dos homens que declaravam santo antes dele, dos homens que declaravam sacerdotes, sumo sacerdote, como Anás, Caifás e por aí sucessivamente. Jesus, quando olha, vê a hipocrisia deles, vê a santidade deles, mas era uma santidade mentirosa. Jesus, quando olha para ele, assim, olha, vocês são um sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas por dentro está podre. Vocês estão mortos espiritualmente. Assim profetizou o profeta Isaías, que vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré vai abrir os olhos de Israel, vai abrir os ouvidos de Israel. Aleluia. Nós lemos no livro de João, capítulo 10, versículo, aleluia, 8 adiante. Ele diz assim, olha, vocês estão vendo esses que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Aleluia, o ladrão não veio a roubar, a matar, a destruir. Ele vai agora se declarar o verdadeiro pastor das ovelhas, dizendo, João capítulo 10, 11, eu sou o verdadeiro pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esses que vieram de mim não são pastor, mas são mercenários. Eles, aleluia, quando vê o destruidor, eles correm, mas aqui está o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. A Bíblia vai nos mostrar que a mensagem de Jesus impactou Israel, porque a mensagem de Jesus não era para, aleluia, elevar o ego do homem, mas para que o homem viesse se converter ao verdadeiro Deus. A mensagem de Jesus impactou, porque o povo queria pregar, pastora Cláudia, só para quem tinha dinheiro, só quem podia, aleluia, dar dinheiro, dar isso, dar aquilo. Mas Jesus de Nazaré, ele falou assim, olha, de graça vocês recebessem e de graça vos dá. Eita glória, eu não espero, aleluia, coisas terrenas. Eu não sirvo a Cristo apenas pelo que Cristo pode dar nessa terra. Pois o apóstolo Paulo chega a dizer que aqueles que esperam em Cristo só nessa vida é o miserável. Eu quero te dizer, irmão, o que nos reserva, olhos não viu, ouvido não viu, nem subiu o coração do homem. Eita glória, o que nos aguarda, irmão, é grande, o que nos espera é grande. Eu quero te dizer, irmão, que vai valer a pena nós pregar, vai valer a pena nós, aleluia, evangelizar. Cantora, eu admiro a sua simplicidade. Sabe por quê? Porque muitos só quer cantar para a multidão, muitos só quer pregar para a multidão, mas eu conheço um grande profeta, um grande pregador, que pregou para uma mulher samaritana, uma mulher desprezível. Aleluia. Por quê? Porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Aleluia. Nós temos que cantar para a multidão, mas se for necessário, nós temos que cantar para uma pessoa só. Aleluia. Nós temos que pregar para a multidão, mas se for necessário, nós temos que pregar para uma pessoa só. Aleluia. Vamos fechar as portas, pregador. Tá pouca gente, aleluia. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A obra não é minha, a obra não é tua, a obra ainda é de
nos mostrar, aleluia, que Jesus de Nazaré, ele, aleluia, transformou água em vinho. Aleluia, primeiro milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos creem que pegam esse versículo, pastora Cláudia, para beber vinho. Mas o judeu original, ele não bebia vinho, irmão. Aleluia, era o suco natural da vida, o suco da uva. Aleluia, porque aquele que se embriagava ou bebia vinho era tido como filho de Belial. E Jesus, como santo, ele não podia pecar, ele não podia levar o povo à embriaguez, à loucura, ao delírio. Então aquele, aleluia, aquele suco de uva, irmão, aleluia, era um vinho puro, mas não fermentado. Deixa eu ver quem está entendendo. Muito crente, irmão, está buscando, aleluia, pegando texto para o pretexto para pecar contra o Senhor, mas crente que está aguardando a volta de Jesus de Nazaré, ele vai permanecer na palavra, ele vai honrar a palavra, ele vai viver a palavra, porque Jesus brevemente ele virá nos buscar. Deixa eu ver quem está aguardando a volta dele. Aleluia, irmão, a maior promessa, aleluia, que nós aguardamos não é, aleluia, eu ser reconhecido como um grande pregador. A maior promessa, pastora Cláudia, não é o homem ter prata, ter ouro, ter coisas momentâneas. Pois eu conheço o homem na Bíblia, cantora, que ele teve glórias, que ele teve sabedoria, ele teve até várias mulheres, ele teve nome, ele teve tantas coisas, mas quando ele chegou na sua idade, ele olhou para tudo aquilo e ele falou: tudo não passa de vaidade debaixo do sol, tudo é vaidade. O homem está buscando status, o homem está buscando glória, o homem está buscando tesouro, o homem está buscando tantas coisas e esquecendo de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Eita glória! Eu estou sentindo, aleluia, o impacto da presença de Jesus de Nazaré. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto ele está perto, irmão. Irmão, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que nada nós trouxemos deste mundo e nada nós vamos levar nesse mundo. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo adversário. Estava hoje trabalhando e o irmão falou: irmão, o que vai ser dessas pessoas que enganaram até mesmo com a palavra para se enriquecer? Se nós observar, pastora Cláudia, isso não é da agora. Eita, eu vou entregar o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Muitos vão te odiar, irmão. Muitos vão me odiar. Sabe por quê? Porque a nós ainda tem a pureza do Espírito. Eita glória. Ribandaia súpia. Tem muitas pessoas estudando teologia. É tanta logia, mas não tem a inspiração divina. Eu quero te dizer, irmão, aleluia, vamos permanecer com as nossas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, irmão. Quem fala com a igreja é Deus. Tem tantas pessoas que têm tanta ciência, tanta sabedoria, mas eu observando, pastora Cláudia, não ganho uma alma para Jesus. Meu Deus, aleluia. Vomita letra, mas não tem poder, não tem efeito. Porque quem produz efeito no coração do homem é o Espírito. Quem convence o homem é o Espírito. Quem exorta o homem é o Espírito. Quem derrama poder é o Espírito. Quem está nessa noite aqui, ai, decandalava súria, é o Espírito Santo. Deixa eu ver quem está seguindo a presença dele. Se nós observar, o adversário é sujo. Eita, eu vou entregar o Espírito Santo. O evangelho que diz ser pregado na
nossa geração não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho exaltando o ego do homem, colocando o homem lá em cima. Esse evangelho de prosperidade, esse evangelho do homocêntrico nunca foi de Jesus de Nazaré. Eita glória, alamanda e assúpia. Estão aí, irmão, aleluia, pregadores emotivos, pregadores com palavras persuasivas, exaltando a homem. Eita glória. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, vindo uma pregação, aleluia, pregador coaches, pregadores, aleluia, que mexe com o ego do homem, que coloca o ego do homem lá em cima, irmão, aleluia, e aleluia, faz o homem se ensoberbecer, aleluia, que Deus vai te exaltar, que Deus vai humilhar quem te humilhou. Mas olhando na Bíblia Sagrada, isso não é evangelho. Evangelho é cruz, evangelho, aleluia, é renúncia, evangelho é perseguição. Se perseguir o Jesus, também vai perseguir a mim. Se perseguir o Jesus, também vai perseguir você. E o que é que Jesus nos ordena? Aleluia, Pai, aleluia, perdoa eles, porque não sabem o que faz. Estas mensagens que estão aí anunciando que Deus vai abater quem está te perseguindo, isso não é mensagem de Deus, porque é necessário, aleluia, que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Deixa eu ver quem está entendendo. Aleluia. Irmãos, evangelho verdadeiro, você tem que amar aqueles que te perseguem. Esse é evangelho verdadeiro. Você tem que perdoar aqueles que te ofendeu. Mas estão pregando umas coisas aí que é fora da Bíblia, pastora Cláudia. Estão ensinando o povo errado. É por isso que quando vê a luta, muitos estão voltando para a cachaça. Quando vê a luta, muitos estão voltando para o forró, para o baile funk. Sabe por quê? Porque foram ensinados que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai abater, que Deus vai exaltar. E eu quero dizer, irmão, aleluia, que evangelho é perca, evangelho é renúncia, evangelho não, aleluia, não é coisa terrena, evangelho é do céu, evangelho é poder de Deus na minha, na tua vida. Evangelho é, aleluia, boas novas do céu, é reino, é glória, é poder do alto. Deixa eu ver quem está entendendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se nós observarmos nossos irmão primitivo, a mensagem era céu, a mensagem era a volta de Jesus. Mas hoje a mensagem, eles leem um versículo da Bíblia, eita, eu vou entregar o Espírito Santo, e eles começam a querer adivinhar a minha, a tua vida. Se aquela moça, irmão, aleluia, que dava muitos lucros naquela época, ao seu Senhor tivesse aqui, eita, aleluia, as pessoas iam colocar ele lá em cima. Eita, eu vou entregar. Ela ia adivinhar CPF, pastora. Ela ia adivinhar a identidade. E diz uma coisa, que ela adivinhou quem era Paulo e Sila. Esse que vos anuncia a salvação são servos do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ela falou isso por muitos dias, a tal ponto de Paulo se perturbar e repreender o espírito de adivinhação que estava nela. Eita glória, irmão.